mercado se aquecendo pelos lados do Cruzeiro para saída. É isso mesmo. O clube recebendo aí algumas ofertas, consultas no mercado. Por exemplo, ontem a gente trouxe a questão do William, e aí o pessoal de Curitiba, Thiago Marquezin, até informou que existe um interesse do Atlético Paranaense. O que eu sei até o momento é que o William, ele não deve renovar o vínculo contratual com o Cruzeiro. O contrato se encerra no final da temporada, mas tem ainda esse período para definir. Tudo pode mudar, futebol a gente já viu acontecer muita coisa. Mas a expectativa é de que realmente chegue proposta nesta janela de meio do ano. Como o William ainda não completou os 13 jogos na Série A do Campeonato Brasileiro, é difícil achar lateral no mercado. Então, se aparecer algo muito legal para se negociar, tanto da parte do jogador quanto da parte do Cruzeiro, pode ter uma negociação para saída nesta janela. Caso contrário, ele vai seguir e aí, mesmo sendo hoje uma terceira opção na lateral direita, tudo pode acontecer até o final do ano. Então, essa é a questão do William. Mas a informação que a gente tem é realmente muitos clubes procurando para saber a condição do atleta e se topa aí abrir uma negociação pensando em mudança de ares. Por falar em mudança de ares, todo mundo vem acompanhando a história do Kaique, o Cruzeiro trabalhando para elevar os valores, contando, claro, e querendo que intensifique, já que as partes estão trabalhando numa negociação para uma venda que intensifique uma disputa entre clubes. Já teve o Betis, o Como segue firme. Se aparecer mais algum clube, isso é favorável para o Cruzeiro para aumentar o valor. O que eu ouvi hoje é que, dependendo desta negociação, e ainda estamos só no começo de movimentação deste mercado, como o Cruzeiro já garantiu o Gabriel Rojas, o Cruzeiro agora ele tem o substituto, pagou o valor que queria, 6 milhões, vai pagar o valor que queria, 6 milhões de dólares, então agora ele está, vamos dizer, mais tranquilo, esperando o mercado. Ainda não temos uma proposta que alcançou aí 15 milhões de euros, mas pelo fato de se abrir uma disputa, o que eu escutei é que, dependendo, o valor do Kaique pode até ser maior do que 15 milhões de euros. E aí, claro, às vezes 14 milhões de euros mais 2 de bônus, 13 mais 3 de bônus, aí já não sei. Mas vamos aguardar uma proposta que realmente chegar nesta casa aí de 15 milhões de euros, ela vai caminhar para uma negociação. Agora, se tiver mais de um clube disputando, um vai ter que fazer valor mais alto do que o outro. Então, vamos ver. E tem um ponto importante também. O Kaique precisa se acertar com o clube interessado. Por exemplo, o que eu acho? O valor que o Como ofereceu de salário no início do ano, ele vai ter que aumentar para essa agora. O Kaique foi para a seleção brasileira, ele está mais valorizado. Então, para o Kaique também, o Como ou outro interessado tem que subir aí a régua para convencer o atleta. Então, vamos acompanhar essa situação do Kaique. E o mesmo vale para o Christian. O Krasnodar fez aquela proposta, ficou de enviar uma outra, ainda não enviou. E vamos ver se vai subir muito o valor em relação àquela de 7 milhões de dólares para tentar convencer o Cruzeiro. Um fato é, o Cruzeiro dificilmente vai passar a janela sem fazer venda. Ou, dependendo das propostas, sem fazer vendas. Então, vamos acompanhar aí, mas o cenário hoje é de jogadores valorizados no mercado e a cada momento recebendo novas consultas. Vamos trazer mais detalhes do Cruzeirão também aqui na turma do Bate-Bola, Pancieri. Sobre o Cruzeiro, nós vamos te dar uma repercutida nesse assunto do Christian. E aí, Cirilo, deixa eu só trazer o que acontece. O Krasnodar da Rússia fez uma proposta
O Cruzeiro recusou, né, não aceitou a proposta. Só que eles podem fazer outra proposta, né? O caminho é o Krasnodar fazer mais uma proposta. Ainda o Cruzeiro não recebeu essa proposta, nem quem faz a intermediação também aí da vida do próprio jogador, quem cuida da carreira do jogador, melhor dizendo. Mas é uma situação que pode acontecer. Os russos querem de qualquer maneira o Christian. 33 jogos essa temporada, 8 gols marcados, vem sendo um destaque na equipe do Cruzeiro, viu, Cirilo? Ô Fabrício, já tá na coxinha do Pães? Pô, pelo amor de Deus, nem esperou. Deixa o Pães. Impressionante. O meu caro Fabrício Guerreiro, Christian, aliás, o mercado do Cruzeiro tá aquecido, né? Com possibilidade de contratação e possibilidade de saída. Muita gente de olho nos jogadores do Cruzeiro também. Perder o Christian seria um baque daqueles, né, Guerreiro? Seria sim, até pro esquema que ele vem fazendo, ajuda muito o time, né? Um cara essencial hoje no esquema tático do Arthur Jorge, né? Principalmente em jogos aí que precisa dessa parte mais defensiva. É um jogador que recompõe, é um jogador, segundo tempo, você pode, de repente, colocar ele, puxar ele, apesar que ele não foi tão bem assim, mas puxar pra posição de origem dele, colocar mais um beirada. É um jogador essencial, corre pra todos os lados, a gente gosta de chamar ele de cachorro caramelo, né? Corre, pisa na área, fez alguns gols nessa temporada. É um jogador que vem fazendo o nome dele aí, vem sendo muito importante, né? Tem que ver, o Cruzeiro tem que tentar segurar o jogador desse, mas é complicado quando vem propostas aí dos russos, né? O jogador tem que ver a parte financeira também. Não sei também se até quando ele vai se manter nesse esquema, porque geralmente o treinador gosta de usar os dois beiradas, né? E ele meio que faz essa função ali, um quebra-galho, vamos dizer assim, que se deu muito bem naquela posição, mas não é a função dele de origem. Será que ele iria lá pra fora nessa função? Não sei se iria se dar bem lá também. Não é qualquer time que ele vai encaixar, né? Como volante, sim, a posição dele, mas não é qualquer time que ele vai encaixar como beirada, porque não tem muito essa função de drible, decidir jogos. Tem status de titular, né, Max? Status de titular hoje do Cruzeiro é um ponto de equilíbrio desta equipe, né? Joga de volante, mas como o Fabrício bem trouxe, é um cara que marca bem, pisa na área o tempo todo, né? Uma saúde incrível, né? Então, caso isso se concretize, né? Eu imagino que para tirar um atleta desse que hoje é soberano na posição, precisa de um investimento que vale a pena pro Cruzeiro, cara, entendeu? Se vier um recurso importante pro clube, aí sim. Senão você liberar um atleta que faz toda a diferença, já tá encaixado, eu não faria, entendeu, Fabrício? Mesmo porque é um atleta que tá aí, hoje é raro no futebol brasileiro, né? Não é simples, né? Não seria uma reposição simples pela maneira como encaixou, né? Não que o Christian seja o melhor meio-campista da história do futebol, né? Mas encaixou bastante em múltiplas funções e desde que chegou no ano passado não se enxerga o time titular do Cruzeiro sem o Christian. Com Leonardo Jardim, com o Tite no começo do ano conturbado do Cruzeiro, ou nesse momento com o Arthur Jorge. Vejamos como é que essa situação vai caminhar. Para fechar rapidinho, Pansieri. O Cruzeiro que tem aí o Gabriel Rojas, né? Ele até postando nas redes sociais que encerrou as férias, estava em Cancún, viu, Cirilo? Tava tranquilo com a esposa em Cancún. Ele que é aguardado em Belo Horizonte, quem sabe nesta quinta-feira, para chegar e fazer exames médicos, assinar contrato e posar para aquela foto oficial. Lateral esquerdo argentino Gabriel Rojas, primeira contratação do Cruzeiro para essa janela de reforços, viu, Cirilo? Olá, CJ, muito bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que tá ligado no 98 Esportes. Vamos falar de mercado do Cruzeiro, porque essa pauta continua e agora a gente falando principalmente sobre saídas no clube, tá? Porque existem alguns clubes interessados em alguns jogadores do Cruzeiro dentro do que a gente pôde apurar. Hoje, esses principais jogadores do Cruzeiro, que tem outros clubes interessados, que já consultaram a situação desses jogadores, são Chico da Costa, um jogador que a gente até já trouxe por aqui, que existia um interesse do Remo sobre o Chico da Costa. Cruzeiro e o Remo chegaram ali a conversar brevemente, o jogador não foi muito aberto à ideia de se transferir para o clube paraense dentro da nossa apuração, então essa situação acabou não rolando, mas tem outros clubes sim que vêm sondando a situação do Chico da Costa. Pode ser um jogador que eventualmente pode deixar a Toca da Raposa nessa janela do meio do ano. Ainda não fez 13 jogos, que é o limite de jogos para um jogador se transferir para outro clube, né? O limite ultrapassado, na verdade, o limite é 12 jogos, se fizer 13 não pode jogar por outro clube. É a mesma coisa do Wallace. O Wallace, que já é um jogador na pauta de saídas do Cruzeiro há um tempo, essa negociação ainda não foi concluída. Existem ainda alguns clubes que têm um interesse no Wallace. A gente tinha falado
há algumas semanas sobre o interesse do Santos, isso acabou esfriando, alguns clubes vêm procurando sondar a situação do jogador, mas também ainda sem martelo batido sobre uma possível saída do Wallace. É fato que tanto o jogador quanto o Cruzeiro, o staff do jogador quanto o Cruzeiro, entendem que seria melhor para o atleta buscar um novo clube. O Cruzeiro está tentando buscar um novo clube pro Wallace desde o início do ano e ainda não conseguiu, né? Vale lembrar que no início desse ano, na primeira janela de transferência, a gente trouxe que o Wallace estava na lista de saídas do Cruzeiro e acabou não saindo, teve aquele episódio com o Matheus Cunha, né? Ali que o Wallace foi afastado do grupo e até então o jogador segue afastado também, buscando uma outra situação aí, um outro clube. E um outro jogador é o William, lateral direito do Cruzeiro, que hoje é uma terceira opção, digamos assim, para lateral direita do Cruzeiro, tem contrato até o fim do ano. Alguns clubes vêm sondando a situação do jogador também sem uma definição se vai ou não deixar a Toca da Raposa 2, mas hoje todos esses jogadores que a gente citou aqui é mais provável de saírem do Cruzeiro do que continuarem no clube, tá? E falando sobre chegadas, fui apurar sobre o Igor Júlio, porque era um jogador que a gente vinha comentando de uma negociação entre o Cruzeiro e o Brighton da Inglaterra para contratação do Igor Júlio. Isso parou nos últimos dias, esse assunto sumiu dos noticiários e aí eu fui apurar sobre isso. O Cruzeiro que estava muito concentrado no Gabriel Rojas, concluindo essa negociação, o jogador chega nos próximos dias a Belo Horizonte, e aí o Cruzeiro agora concentrado no Gabriel Peck, que é o grande interesse do Cruzeiro na janela, depois da conclusão dessa negociação do Gabriel Rojas, e como fica o Igor Júlio nessa história. E aí, o que eu apurei foi que o Cruzeiro e o staff do jogador já não tem mais conversas, porque depois daquela primeira proposta que o Cruzeiro fez ao Brighton e foi negada, o Cruzeiro nem procurou o staff do jogador para falar mais sobre negociação, então a gente pode dar essa negociação aí como encerrada. O Cruzeiro hoje não tem mais conversas para contratar o Igor Júlio. Se isso vai mudar ao longo da janela, que abre só no dia 20 de julho, aí, de fato, a gente não pode falar, mas o que tem hoje é que o Cruzeiro não tem negociado mais para contratar esse zagueiro. É algo que chama atenção no mercado de transferências do Cruzeiro. Uma primeira proposta foi feita, foi negada, o Cruzeiro não voltou a fazer outra proposta e nem conversa mais também com o staff do jogador ou com o Brighton da Inglaterra, tá? Com as informações do Cruzeiro para o 98 Esportes, Arthur Mesquita. Valeu, Arthurzito, que traz saídas, mais do que chegadas. Importantes saídas, hein, Mirandinha? Os nomes que o Arthur traz aí são nomes que torcedor não criou tanto gosto. Por exemplo, o Chico da Costa. Chico da Costa, cara, e é um jogador que chegou nessa temporada, né, gente? Nessa temporada. E chegou assim... Chegou, vazou, olha aí. 6 meses, chegou, já não deu? Quem falou mal, CJ? É isso. É. Mas... Depois que começou a jogar, todo mundo criticou. Mas quando chegou, trouxe o Chico da Costa, o artilheiro do Mirassol, pra ser reserva do Caio Jorge. Quem queria vir pra ser reserva do Caio Jorge? Agora a análise é diferente, né, Rafa? É exatamente isso. Eu concordo com o Henrique. A gente falou um pouco sobre isso ontem, de brincar de L-Foot, de FM, de FIFA. E troca um, sai 3, busca mais 3. Quando veio, a expectativa era boa com o Chico da Costa para um bom reserva, um camisa 9, que o Cruzeiro ano passado pedia um camisa 9. O Gabigol era esse falso 9, nunca foi um cara de ficar dentro da área. Eu lembro do torcedor pedir, falta o camisa 9. Mas isso aí foi escolha do Jardim. 9. De não ter o camisa 9. De não colocar o Gabriel ali para fazer isso. Mas o Gabriel, eu entendi, mas o Gabriel não é o pivô, não é o cara que fica dentro da área e vai brigar com os zagueiros. Eu lembro o Galalau, né? O famoso Galalau. Mas eu lembro de torcedores pedindo esse cara. Quando veio o Chico, a galera falou, temos um 9 referência. Precisa mudar o jogo, mudar um pouquinho a estratégia, um jogo mais brigado na área. Você tem o Tite, o Spindel e o Pedrinho falaram isso na apresentação do Chico, né? É um cara que vem também com uma característica diferente. Um pivô, um cara de bola aérea. Então, o próprio clube falou isso. Não só o torcedor pediu, mas o clube também... aceitou e buscou esse jogador. Agora, se você consegue alocar esse jogador sem custos, aí tudo bem. Aí você abre um espaço para um jogador trazer um outro 9, que o Chico da Costa, assim, jogou tão pouco também, né? Chico da Costa, os momentos que ele entrou, ele não foi bem.
E aí ele não teve mais chance, foi acabando as chances, aí o Neiser atropelou ele, o Bruno Rodrigues, entram vários jogadores, até no lugar do Caio Jorge, como um atacante, como uma referência, e o Chico da Costa não aparece. E nem em momentos finais de jogos que o Cruzeiro precisa fazer algum gol e precisa ter mais presença de área, raramente o Chico da Costa tem sido a escolha. Valeu demais por acompanhar mais um giro de notícias do Cruzeiro. Se você gostou das informações, já deixa aquele like, se inscreve no canal e ative o sininho para ficar por dentro de tudo que rola na Toca da Raposa. Aqui você sempre recebe notícias com clareza, responsabilidade e muito respeito pela Nação Azul. O nosso compromisso é manter atualizado todos os dias, com fatos, informações e paixão pelo Cruzeiro. Tamo junto demais, a gente se vê no próximo vídeo e forte abraço!